mesmo Paulo não tendo motivos para continuar preso, mas Deus mesmo fez com que Paulo continuasse preso, né? E desta feita, Paulo estava preso em Roma, não tinha motivo para isso, mas mesmo assim, o Festo, o Félix, né? Ele saiu do comando, né? Saiu do comando daquele, ele era governador e saiu do comando daquele estado e deixou Paulo preso ali. Ele poderia ter soltado, resolvido todas as coisas, né? E soltado Paulo porque Paulo não tinha motivos para ficar preso em Roma. Mas Paulo, aliás, o Félix, para satisfazer os judeus, né? Para agradar os judeus, ele deixou Paulo preso nas prisões ali de Roma. E quando chegou o próximo governador, que foi o Festo chegando ali, ele subiu para Jerusalém. Indo em Jerusalém, as pessoas que estavam, os judeus que estavam ali, já prontos no desejo de matar Paulo, tornaram ir até Festo, agora governador, para pedir a Festo que levasse Paulo a Jerusalém, para que eles matassem a Paulo. Então, observe aqui, queridos, nestes 3 versículos. O inimigo das nossas almas, queridos, ele não desiste. Satanás, ele não desiste. Quando ele vê que nós vamos atrapalhar os seus planos na face da terra, jogando embaixo tudo aquilo que ele vem fazendo, ele não pense você, que Deus vai te dar um livramento e tá tudo resolvido, agora você vai sossegar e abaixar a guarda porque o inimigo não vai levantar mais. Não, querido. A Bíblia nos alerta para isto. O inimigo, ele está sempre ao nosso derredor. Ou seja, você está aqui, Deus está perto de você, lhe fazendo a segurança. Ou seja, usando as suas maneiras, Deus está ao redor de você fazendo a segurança. Mas o inimigo está logo atrás. E está bem perto, só esperando que você crie uma legalidade. Porque Deus, querido, ele nunca vai permitir que o inimigo entre. No que depender de Deus, Deus não vai deixar o inimigo entrar para lhe tocar, para lhe atingir, né? Mas o que acontece, nós mesmos, às vezes, abrimos legalidade para que o inimigo nos toque. E com essa legalidade, queridos, é quando nós pecamos. Quando nós pecamos, abrimos legalidade para que o inimigo nos toque. Não vamos entrar por esse lado aí, porque o nosso assunto é outro. O nosso caminho com este ensinamento aqui é outro, né, queridos? Mas o que é que o Senhor está nos mostrando aqui? É que o inimigo, queridos, ele não sossega, ele não desiste. Ele tenta uma cilada contra você, ele faz uma tentativa e Deus vem e joga por terra. Não dá certo aquela tentativa que ele trama para lhe atingir. Deus vem e joga por terra. Não pense que ele vai desistir. Ele não vai desistir. Observe aqui na trajetória da vida de Paulo. Quantas vezes o inimigo, usando os judeus mentirosos, tentou matar Paulo? Quantas vezes? E, queridos, é do inimigo repetir da mesma maneira as suas tentativas. Ele tenta de uma maneira, não deu certo, ele acaba usando a mesma maneira. Enquanto ele tiver condições de usar daquela mesma maneira para lhe atingir, enquanto ele tiver condições de usar aquela mesma tática, aquela mesma situação, aquela mesma armadilha, enquanto ele tiver chance, ele vai usar contra você. Portanto, se o inimigo usou uma pessoa para lhe atingir, você descobriu, o Senhor jogou tudo embaixo, lhe deu livramento, lhe mostrou quem é aquela pessoa, que lhe armou cilada, que tentou se levantar contra você para lhe prejudicar, para puxar o seu tapete, até tentar contra a sua própria vida, porque o inimigo não brinca, queridos. Cuidado, fique de olho nessa pessoa.
O fulano tentou contra a minha vida, ele fez assim para me prejudicar, mas eu descobri tudo, o Senhor jogou tudo por terra e agora está tudo bem. Não, queridos, continue de olho. Continue vigiando. Se você viu, se o Senhor lhe mostrou que aquela pessoa está dando lugar para o inimigo na sua vida para lhe atingir, cuidado. Não vá brigar, não vá falar, não vá agir de maneira que Deus não esteja lhe mandando, mas fique vigilante. Se você viu o inimigo arrumar uma estratégia para lhe prejudicar, cuidado, queridos, que ele pode usar da mesma. Agora, detalhe, ele não vai usar da mesma maneira sempre, mas ele, quando vê que você já notou que aquela maneira não vai dar certo e você se preparou para quando ele repetir a dose e ele ver que aquela maneira não vai dar certo, ele vai usar uma outra maneira. Portanto, cuidado. Né? Então, queridos, aqui nesses primeiros versículos nós vemos que os judeus voltaram a agir da mesma maneira para atingir Paulo, para matar a Paulo, né? Mas não deu certo. Por quê? Vamos ver aqui nos versículos 4 e 5 que diz assim: Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. O 5 diz, aliás, é o 5, né? Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Então, queridos, a tentativa de que o novo governador levasse a Paulo até Jerusalém para que os judeus o matassem através de ciladas, digamos assim, deu errado. E já viu, tentado uma vez, não deu certo. Tentaram a segunda, não deu certo. O que foi que aconteceu? Eles desistiram? Os judeus desistiram de atingir Paulo de maneira nenhuma. Até porque no versículo 5, o próprio Festo deu a ideia, né? Se vocês têm alguma acusação, vocês vêm comigo a Cesareia. E diante de mim, lá no tribunal, porque eles já sabiam das tramas, né, dos judeus para matar Paulo, né? E eles não deixavam mais, os romanos não deixavam mais o Paulo sozinho, junto com os judeus, porque eles sabiam que Paulo poderia perder a vida, né, numa dessas estratégias dos judeus, que era emboscar Paulo no caminho, né? Então, o que era que eles faziam? Não deixavam Paulo sozinho com os judeus e evitavam de andar pelas terras dos judeus com Paulo, né? Então, queridos, ali mesmo o Festo deu a ideia, né? Então, o que foi que eles fizeram? Continuaram tentando. Vamos ver aqui no versículo 6 e 7 que diz: E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. O 7. Chegando ele, rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Queridos, nós já vimos isto neste nosso ensinamento, né? Eles se reuniam de toda maneira para acusar Paulo, mas não tinha como. Por quê? Porque as acusações eram mentirosas. As acusações eram levianas, as acusações não tinham fundamento. E aqui está dizendo, eram muitas e graves acusações, mas que eles não podiam provar, né? Queridos, abra os seus olhos espirituais e os materiais para você ver como isto está acontecendo nestes nossos dias. E o inimigo está usando
em cadeia nacional desta mesma tática que ele usava ali para matar Paulo. Desta mesma maneira eles usaram para matar Jesus. Desta mesma maneira usaram para matar Estevão, né? E assim sucessivamente. Muitas pessoas foram mortas através desta tática por Satanás. Um que foi morto foi quem? Nabote. Né? Então, queridos, Satanás usa desta estratégia porque quando Deus não livra, a estratégia dá certo. Né? E ele não vai desistir de uma tática, de uma estratégia que já deu certo. Né? De modo, queridos, que o que nós vemos aqui, que é só Deus para nos livrar das mãos do nosso inimigo. Porque quando ele arma estas ciladas, queridos, não é para perder. Ele é audaz, ele é audacioso, ele é sagaz. Coragem e sagacidade não falta. Ele não tem medo de nada, já está julgado, condenado, não tem nada a perder. Para você ver o calibre do seu inimigo. E às vezes, queridos, nós, sem conhecimento do sobrenatural, subestimamos o inimigo das nossas almas. Não subestime, queridos. Não subestime o inimigo, que Deus mesmo fez o inimigo. E Deus não faz coisa fraca. Deus não faz coisa pouca. E Deus criou o inimigo e usa dentro da sua finalidade, que é o quê? Nos provar. Nós também não vamos entrar por esse lado, porque vai dar muito assunto e o nosso caminho não é esse. Mas o nosso Deus nos alerta. O seu inimigo é forte, o seu inimigo é audaz, o seu inimigo é sagaz e muitos mais adjetivos ele tem. E Deus nos garante, queridos. Se não for pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, você não vai vencer a Satanás. Não vai vencer. Para vencer o inimigo, vocês têm que estar de acordo. Nós temos, queridos, de estar de acordo com os mandamentos de Deus. Porque se não for desta maneira, nós estamos abrindo legalidade para o inimigo. E ele vai entrar com a permissão do próprio Deus quando nós dermos condição legal para o inimigo nos atingir, que é pecando, né? Por isso, queridos, muito cuidado. Se você de repente cair numa tentação, corra logo para Deus. Vá logo se arrependendo e pedindo perdão e largando aquilo. Se você não conseguir largar, Jesus, eu tenho um pecado que eu quero deixar e eu não consigo. Continue perseverando até que Deus venha lhe libertar. Porque enquanto você estiver na prática do pecado, você vai manter uma porta aberta, uma porta de legalidade para o inimigo ficar lhe atingindo. Muito cuidado. Se você estiver numa prática de pecado que você quer, já orou, já buscou, mas não consegue deixar, continue, querido. Orando e buscando, que se Deus ainda não te respondeu, se Deus ainda não te libertou, ele tem um objetivo com isso. E uma hora ele vai libertar você. Porque o Deus, queridos, ele nos conhece. Ele sabe quando nós não amamos o pecado, quando nós não queremos o pecado. Mas estamos laçados, estamos presos na armadilha. Continue clamando que Deus uma hora vai te libertar. E detalhe, se Deus ainda não te libertou, é porque ele tem um objetivo com esta permanência deste pecado na tua vida. E este objetivo, querido, é para o seu bem. Ah, mas irmã, com pecado, Deus está permitindo? Irmão. Isso é uma prova, é uma maneira de Deus lhe provar, é uma maneira de Deus manter este pecado para que você continue nos seus pés, orando, buscando e se fortalecendo. Deus usa dessas táticas também, né? Mas vamos tratar aqui no nosso assunto. Pois bem, queridos, estamos nos versículos 6 e 7, né? Que diz assim: e não se demorando entre eles mais de 10 dias,
Desceu a Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Queridos, aí você me pergunta, quem foi essa turma? Quem foi essa turma aí que desceu com Festo lá de Cesareia? Não foram os da lei, os poderosos que Festo disse, ele mesmo disse, dentre vós, os que, pois, dentre vós têm poder, desçam. Ele falou isso no versículo 5. O que foi que Festo disse? Vocês que são da lei, vocês que são os poderosos, ou seja, os maiorais da lei, vocês que são os doutores da lei, que são os líderes da lei, do povo de Israel, desçam comigo, vão lá e acusem Paulo, já que vocês têm acusações contra ele. Meu querido, não foi por isso. Mais uma tática repetida, né? Mas vamos para os versículos 8 e 9, que diz assim: mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Olhe só, queridos. O Festo, ele queria tanto agradar os judeus que ele mesmo propôs para Paulo: queres tu ir lá então, né? E ser julgado perante eles? Era mesmo que o Festo dissesse: então tu quer ir lá morrer na mão deles? Era a mesma coisa, né? Em que ocasião ele falou isso, queridos? Em que ocasião o Festo falou isso? Quando Paulo foi se defender, né? No versículo 8, diz assim, vamos repetir. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ou seja, Paulo está dizendo: todas essas acusações que esses judeus estão usando contra mim é mentira. Elas não são verdadeiras. Isto não existe. Eu tenho consciência que eu não cometi nenhum erro desses. Não pequei nem contra os judeus, nem contra o templo, nem contra o César, nem contra ninguém. Mas olha o que o inimigo faz, querido. O inimigo tem mais uma tentativa, apesar de absurda. Aí o Festo diz: mas tu não quer ir lá, Paulo? Ser julgado no meio dos judeus? Mas por que Paulo precisava ir lá, queridos? Se tudo o que ele estava falando contra Paulo era mentira, e o próprio Festo mesmo sabia que era mentira, né? E o que aconteceu? Vamos ler aqui, vamos ver dos versículos 10 ao 12, que diz assim: mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. O 11. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Né? Olha o que o Paulo fala. Que necessidade eu tenho de ser julgado lá por meio dos judeus? Que a acusação que eles têm contra mim, todo mundo sabe, inclusive tu, ó Festo, que estas acusações são mentirosas, são falsas. E que necessidade Paulo tinha de ser julgado no meio dos judeus se ele estava no tribunal de César? Ou seja, no tribunal daquele país que, naquele tempo, subjugava Jerusalém, subjugava os israelitas. Que necessidade Paulo tinha de ir lá para o meio? Mas o inimigo, queridos, ele tem dessa tática. Ele sabe que está errado, ele sabe que é uma tática fraca, ele sabe que vai dar, mas ele tenta. Ele tenta. Aquela tentativa de Festo
Não era uma tentativa totalmente fracassada, mas ele tentou. Era um absurdo Paulo aceitar ir para o meio dos judeus, né? Sabendo o perigo que ele corria. E o Festo sabia disso, que Paulo jamais aceitaria. Voltar para o meio dos judeus para ser julgado. Paulo era inteligente o suficiente para não cair naquela cilada. Mas o Festo, o quê, queridos? Tentou. E assim o inimigo faz. Ele não desiste, queridos. Ele vai usar a tática nova, a tática velha, a tática repetida, a tática falida, mas ele vai usar, né? Portanto, não duvide contra o inimigo. Não duvide. Quando você estiver, queridos, trabalhando, ou mesmo antes de trabalhar para Deus, tenha os seus olhos bem abertos, porque o inimigo já vem, às vezes, a pessoa já vem sofrendo as táticas do inimigo na vida há muito tempo e não sabe. Que todas aquelas arremetidas do inimigo contra a sua vida é porque você é um escolhido de Deus, é porque você é um chamado de Deus. Às vezes nós não sabemos, não damos conta que tudo isso que o inimigo está fazendo para tentar tirar a nossa vida é porque nós somos escolhidos. Só vamos entender depois que nós somos chamados, alcançados, preparados por Deus. Aí a nossa mente, a nossa imaginação regressa no nosso passado e nós vamos ver que, meu Deus, aquilo que me aconteceu já era uma tentativa do inimigo de me matar. Meu Deus, mas aquilo que me aconteceu quando eu era criança, era uma tentativa do inimigo de tirar a minha vida. Por quê? Porque Deus já tinha um plano. Então vamos, queridos, ser vigilantes, principalmente na nossa comunhão com Deus. Porque se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, queridos, não vamos enxergar as ciladas do inimigo contra as nossas vidas. Como Paulo estava atento ali, né? Vamos ler o versículo 11 e 12, que diz assim. Aliás, o 12, que diz assim. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. Queridos, Deus estava dando continuidade no seu plano na vida de Paulo, de levar Paulo para pregar o seu evangelho aos romanos. Jesus estava tratando da continuidade, da continuação do ministério de Paulo, que era pregar o evangelho do reino a grandes e pequenos, entre os romanos. E ali, naquela hora, diante de todo aquele absurdo, o que é que Paulo fala? Não quero ser julgado por mais ninguém, agora eu quero ser julgado pelo próprio César, né? Então, queridos, o que acontece aqui é que o Paulo vai mais adiante. O Festo fala com o conselho, com o pessoal que estava ali, porque não cabia a ele essa decisão sozinho. Ele fala com todo mundo e diz, tu queres ir então diante de César, então tu vai para César. Mas era exatamente aquilo que Deus queria. Era exatamente aquilo que Deus estava fazendo. Paulo estava apenas seguindo o seu ministério, andando pelo caminho que Deus lhe propôs. Queridos, antes que o nosso vídeo caia de novo, encerre, nós vamos terminando aqui. Queridos, esta é o nosso ensinamento para esta tarde. Aqui, queridos, nós vemos a maneira como Deus age nas nossas vidas. Mesmo com o inimigo ao nosso redor, mesmo com o inimigo ao nosso encalço, mesmo nós andando pelo vale da sombra da morte, mas quando nós estamos, queridos, abraçados com Deus, totalmente ligados com Deus, fazendo a sua vontade, queridos, os planos de Deus vai acontecer na nossa vida, principalmente o de nos salvar. E salvar todos aqueles pelos quais nós intercedemos. Ainda tem isto. Queridos, nós vamos terminando este ensinamento aqui, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo e pedindo a Deus por cada um que já se inscreveu, por cada um que assiste este vídeo, por cada um que necessita do agir de Deus nas suas vidas. Vamos orar, queridos, e agradecer a Deus. E relembrar, repetir, que este ensino nada mais é um preparo de Deus na vida de todos, para a vida de todo aquele a quem Deus deseja chamar para fazer a sua obra na face desta terra, que é levar o evangelho do reino, o evangelho espiritual, queridos, o evangelho de Deus,
para promover o grande avivamento espiritual, queridos, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Se você quer ser salvo, se você quer ter salvo os seus amigos, os seus entes queridos, todos aqueles por quem você deseja interceder, queridos, é este o caminho. Vamos nos entregar para Deus, vamos nos unir com Deus, para que nós não apenas sejamos salvos, mas possamos também ser usados por Deus para alcançar outras almas para a salvação. Vamos orar ao Senhor nosso Deus agradecendo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Pai maravilhoso, muito obrigada, meu Pai Santo, por este culto, obrigado por esta palavra, meu Pai, obrigada por este ensinamento, meu Pai, que esta palavra alcance todas as vidas, as almas, as mentes, os corações, meu Pai, que Tu desejar, ó Pai Santo, esta obra é Tua, Pai, este culto é Teu, este canal é Teu objetivo, meu Pai, vai fazendo com isto segundo a Tua vontade, vai alcançando almas, vai alcançando vidas, vai alcançando todo aquele, meu Pai, que de coração se voltar para Ti. Ó Pai Santo, tantos, os quantos, meu Pai, Tu quiser chamar. Ó Pai Santo, tantos, meu Pai, os quantos Tu quiseres alcançar através desta obra. Ó Pai Santo, muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, Jesus santo e maravilhoso, nós precisamos, Jesus, da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos do Teu agir nas nossas vidas. Ó Jesus querido, nos guarda os nossos familiares, todos aqueles por quem nós estamos intercedendo nesta hora, nos livra de todo o mal, nos livra das mãos do adversário, nos conduz para Ti, meu Pai, nos une contigo, Jesus, para que nós venhamos buscar sempre, eternamente comunhão profunda, Jesus, até que sejamos uma só pessoa. Ó Jesus, que nós venhamos entender, aprender, colocar nas nossas vidas que nós temos que ter intimidade profunda contigo, e se não houver obediência, Jesus, não tem como, Senhor, nós andarmos para Ti, nós temos que obedecer. Tu fala na Tua palavra, Jesus, que a única maneira de nós provarmos o nosso amor contigo, Jesus, é Te obedecendo. Jesus amado, Jesus nos ensina a Te amar cada dia mais, nos ensina, Jesus, põe no nosso coração um imenso desejo de Te buscar e de buscar intimidade, profunda intimidade contigo, para que nós possamos entrar no trono da Tua graça. Jesus, olha para todo aquele que está enfermo, olha para todo aquele que precisa de uma vitória, para todo aquele que está diante de uma situação impossível. Jesus abençoa, Jesus guarda, Jesus cura, Jesus levanta, Jesus. Ouve a oração de qualquer um que esteja te intercedendo, que esteja clamando por si, seja lá por quem for. Jesus Santo, abençoe os inscritos, abençoe todo aquele, Jesus, que acompanha estes vídeos, Jesus, que assiste, Senhor, estes cultos. Jesus maravilhoso, e traz para este canal todo aquele que deseja se inscrever, Jesus. Toca no coração, vai despertando o imenso desejo de se inscrever neste canal e fazer parte desta grande obra. Jesus, querido, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigada, Espírito Santo, por tudo, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, glórias a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. Querido, se você achar destes vídeos, queridos, se você achar a primeira parte, procure a segunda, se você achar a segunda, procure a primeira, e se você sentir no seu coração, querido, se inscreva neste canal, entre para esta obra junto conosco, querido, e vá orando e vá buscando, intercedendo por este ministério, e não só por este, mas por todos aqueles que Jesus deseja utilizar na face desta terra para anunciar o seu evangelho do reino. Em o nome de Jesus pedimos a Deus e agradecemos a qualquer um que esteja vendo e ouvindo destes vídeos, queridos, e se inscrevendo. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém.